ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Você já ouviu a expressão, quem canta seus males espanta? Tranquilamente poderíamos trocar o verbo cantar por dançar. Para falar mais sobre a importância da dança na vida das pessoas, hoje recebemos a professora de dança árabe há 18 anos, Lucy Link. Lucy, então seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Obrigada. Lucy, nós falamos então que você tem uma experiência já de mais de uma década, quase 2 décadas com dança árabe, mas gostaria que você nos contasse um pouco mais essa tua trajetória, né? Quando você começou a dançar e o que te levou então a esse tipo de expressão. Então, muito obrigada, então, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho mais sobre isso, né. Eu comecei bem jovem com a dança árabe, que é a mesma coisa que dança do ventre, né, as pessoas conhecem mais como dança do ventre, mas eu prefiro utilizar o termo dança árabe por ter mais respeito, né, à cultura, né, árabe e, enfim, dos povos orientais, né, porque eles não chamam a sua própria dança de dança do ventre, então eles chamam de dança oriental, né? Então preferi, né, e já tem várias profissionais com a mesma linha, né, de trabalho, chamar então a dança do ventre de dança árabe. Comecei numa época que nem existia direito, né? Então já faz bastante tempo, era difícil de achar aulas, né? Eu era bem apaixonada pela musicalidade, pelos movimentos e era bem difícil de se ver também, foi antes da novela. Teve uma novela na Globo chamada Clone, que ali todo mundo começou a realmente conhecer mais, né, essa arte, essa dança, essa cultura. Mas eu comecei um pouquinho antes, né, 3 anos antes, lá em Canoas, com uma amiga que começou a fazer aulas em Porto Alegre. Então acompanhei ela numa aula e já desde a primeira aula me apaixonei, né? E o tempo foi passando, fazendo aulas, né, fazendo shows, me apresentando e devagarinho, então tomando mais contato com o meu próprio corpo também, né? E também a dar aulas, né? Devagarinho eu fui me preparando para isso, né? E hoje em dia ainda faço isso, ainda é uma grande paixão, né? E você atua aqui em Novo Hamburgo, tem uma escola de danças aqui em Novo Hamburgo. Isso, aqui em Novo Hamburgo. Mas comecei, eu sou de Canoas, então comecei as aulas em Canoas, né? E daí depois, quando eu me mudei aqui para Novo Hamburgo, trouxe para cá, então a ideia da escola que já tem 4 anos, vai fazer 4 anos em janeiro. Lucy, você trabalha muito com a questão da dança-terapia, né? É a mesma coisa dança-terapia e dança-movimento-terapia? E e como ela pode ajudar na qualidade de vida das pessoas, quem quiser procurar, por exemplo, como eu falei, a dança, né, para desopilar até mesmo do estresse do dia a dia? Acabou, no início eu não trabalhava com essa linha, né, com esse viés mais terapêutico da dança. Eu trabalhava com a dança bem, da técnica pela técnica, né, e mesmo sem ter um objetivo terapêutico, eu encontrei muita cura na dança, muita cura mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com dança cigana, comecei a estudar dança cigana, e daí sim a minha professora da época gostava muito de trabalhar a terapia junto com a dança, eu me antenei, opa, eu posso fazer um trabalho diferente com a dança que eu dava aula na época, que era a dança árabe, né? Mas claro, trazendo essas teorias, né? A dança-terapia, ela é um movimento artístico que nasceu na Argentina, com a bailarina Maria Fuchs, né? Então, ela começa na Argentina essa dança que na realidade é uma arte-terapia que ela criou, né? Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, começa a dança-movimento-terapia, DMT, né? Então, são movimentos de arte-terapia contemporâneos, eles surgem juntos, né? E eles se entrelaçam muito, tanto nos objetivos quanto na própria prática, né? Então, o que seria, né, a dança-terapia? No que eu já estudei e o que eu tento também trazer para o meu trabalho. É tu utilizar o corpo
como um processo para tu achar a tua cura, né? Então, tu não vai estar dançando só por dançar, mas eu gosto de enfatizar que mesmo dançar por dançar, focado 100% na técnica, sem nunca se ter falado em terapia, tu já acha muita cura. Porque é um momento em que a gente para o mundo que está lá fora, né? E vai olhar para si com um olhar completamente diferente, né? Aquele momento só para si. Então, a dança-terapia, ela tem esse viés, né? Ela tem esse objetivo de tu deixar o mundo lá fora, tu ouvir o teu corpo, tu ouvir os teus instintos, os teus sentimentos e tentar trazer esses sentimentos para uma expressão corporal, né? E daria para puxar também um outro estilo que é a biodança, ou biodanza, né? Que é daí um trabalho psicológico, né? Eu até tava dando uma pesquisada até para essa nossa conversa aqui, né? A biodança, ela tem uma origem psicológica, foi um antropólogo e psicólogo que criou a biodança. A gente acha, né, que foi um professor de dança que criou, mas não foi, né? E ele utilizou isso como tratamento para os pacientes dele, né? E daí então depois é que foi entrando num viés de dança-terapia também. Mas elas se assemelham muito, né? Pelos objetivos, o objetivo da cura. E as danças circulares também estão nessa mesma questão, assim? Totalmente, as danças circulares sagradas, né? Elas têm esse mesmo viés, porque além dessa questão da cura, é uma cura coletiva, né? Então, é difícil de se trabalhar com a dança-terapia, seja o enfoque que for dado, se tu não tiver um grupo. Dá para fazer um trabalho individual? Dá, mas é muito mais rico quando é em grupo. E numa dança circular, né, as mulheres ou os homens, né, quem estiver participando, eu falo mulheres porque eu trabalho mais com mulheres, né, aquela coisa de estar de mãos dadas, o próprio estar em círculo, né, e o movimento repetitivo dentro das músicas, muitas vezes mantras, isso acaba trazendo outro estado de consciência, né? E quando tu consegue fazer isso no coletivo é muito mais bonito. Então, voltando à pergunta, é isso, elas todas se entrelaçam muito nos objetivos, né? E nas técnicas que são utilizadas. E qualquer dança, por exemplo, você trabalha com dança cigana, dança árabe, né? E outros estilos. Eu posso utilizar qualquer uma dessas modalidades para fazer uma terapia ou alguma é mais aconselhada, por exemplo, porque é capaz de acessar alguns sentimentos de forma mais fácil? Eu acredito que, e daí, claro, isso vem muito da minha experiência, né? Que é mais fácil fazer isso nessas duas danças étnicas, a dança árabe e a dança cigana, porque a dança árabe pela movimentação de quadril, né? E a gente observa nas mulheres, né? Pelo trabalho, pelas leituras que eu já fiz, né? E até de outros depoimentos que a gente já ouviu da dança árabe, acaba desbloqueando muito travas, até traumas de infância, coisas que tu trabalha, mas não o suficiente, a gente acumula tudo no quadril, né? E no momento que a gente começa a movimentar o quadril, seja da maneira que for, a mulher vai desabrochando, ela vai se descobrindo, ela vai se curando automaticamente. A dança cigana, eu acho muito rico para trabalhar a dança-terapia pelos acessórios, né? Que até eu trouxe alguns. Se quiser nos mostrar, já falar um pouquinho sobre como ele é utilizado durante as terapias. Então, né? Assim, ó, só de olhar, né? O colorido já. Colorido, né? A movimentação, alegria, né? E principalmente essa questão de o movimento que tu fizer vai ficar bom, não tem certo e errado, né? Então deixa mais livre. A técnica fica mais para o segundo plano, assim. Isso. Quando eu trabalho a dança cigana terapêutica, eu gosto muito de trabalhar assim, ó. Primeiro contato com o acessório é um contato cru, sabe? Então, por exemplo, eu vou entregar esse leque
para a minha aluna, né? E ela vai dançar, ela vai se movimentar com ele, ela vai experimentar que ele abre, que ele fecha, né? Então, ela vai buscar movimentações bem orgânicas, bem expressivas dela. Depois é que eu entro na mesma aula com uma parte técnica, daí a gente vai para frente do espelho, eu mostro, abre assim, abre assado, pode abrir assim, né? Fazer toda uma firula para fechar, sabe? Daí eu trago esses elementos técnicos, porque daí é um trabalho que é o que eu acredito. Eu acho linda a dança-terapia e essa coisa de tu poder deixar a aluna se expressar de maneira livre e sem amarras, mas eu acho que uma bailarina precisa de técnica. Então, para mim, o meu trabalho acaba ficando no meio termo das duas coisas, sabe? Eu gosto que tenha a liberdade de expressão com acessório, com a saia, né, com o corpo, mas eu também acho importante eu colocar a técnica para ela poder enriquecer a sua própria dança, se desenvolver enquanto bailarina, porque não existe bailarina sem técnica, né? Então, claro, existem profissionais que trabalham o viés terapêutico puro, existem profissionais, que é a grande maioria, que trabalham a técnica pela técnica, mas eu acredito que se juntar as duas coisas fica muito mais rico. E o que mais você Então, esse aqui é o leque, né? Então, esse aqui é um acessório que dá para usar na dança cigana e ele é a base da transformação da menina, né? Quando chega para dança árabe, que é o lencinho de quadril, né? Então, ela coloca isso no quadril e qualquer coisa que ela faça de movimentação vai fazer um barulhinho, né? Então, isso traz uma sensação de, nossa, como o meu quadril está se mexendo, né? E traz também um sabor novo, né, para esse corpo que está se movendo. Você trabalha só com mulheres, Lucy, ou essas danças elas também podem ser feitas por homens? Podem ser feitas por homens. Eu tenho um sonho muito antigo de que venha um homem, né, procurar a nossa escola e querer dançar com a gente. Mas até para dança de salão tá difícil de conseguir os homens. Acabei de receber uma ligação ali de uma moça que quer dançar e não tem par, né? Então, fica o convite para os homens também, né? Se eles quiserem vir, serão muito bem-vindos. Além dos acessórios, né, vocês costumam utilizar-se de outros recursos, já que é um trabalho feito em grupo? Sim. As alunas são recebidas numa roda, né? Então nós sentamos numa roda, eu coloco um óleo na mão, né, um óleo essencial puro, que tem a ver com o trabalho que eu vou desenvolver naquele dia. Então, a aromaterapia, ela vem também como algo muito importante, porque daí a menina vai fazer o movimento das mãos, vai trazer aquele aroma para o corpo dela, para os pulmões, ela já entra num outro estado de espírito, né? E daí, então, a gente conversa, eu sempre puxo um oráculo, né? Cartas ou algum outro tipo de acessório que traga um autoconhecimento, que traga um aconselhamento para aquele momento que a mulher está passando, a menina, enfim, né? E daí, então, a gente vai, cada uma fala como se sente, né? Eu gosto de perguntar, né? O que tem dentro do coração, né? Dessa mulher quando chega, o que ela está sentindo, né? Então, isso também é um exercício de conseguir organizar, né? Organizar o sentimento. O que eu estou sentindo? E eu brinco, né? Pode dizer que está cansada, pode dizer que está com sono, né? Pode dizer o que realmente tiver no coração e quiser compartilhar, né? E daí depois é que a gente vai começar a aquecer o corpo para a prática de dança. A gente costuma escutar aquela expressão também que o corpo fala, né? Então, seria por esse motivo que a dança consegue acessar alguns sentimentos que numa terapia normal, de repente, não se consegue? Com certeza. Porque às vezes, né, até puxando o que eu comentei agora há pouco, né, a gente não consegue verbalizar o que a gente sente. A gente não consegue organizar para o nosso cérebro falar o que a gente está sentindo. E às vezes a gente, né, pega um véu,
de seda gostoso como esse, esvoaçante, e vai fazer um movimento, né, de ondinha com ele aqui, ficou meio embananado, mas tu vai pegar algo no concreto e mesmo que eu não diga, isso está representando os teus sentimentos. Só dele ficar esvoaçando ao teu redor já vai te trazer muitas vezes um entendimento que em várias e várias sessões de terapia convencional, né, tu não conseguiria, né? Então, eu vejo todos os dias as alunas tendo ganhos incríveis, assim, curas extraordinárias, conseguindo expressar no seu corpo o que não consegue ser verbalizado. Muitas e muitas vezes. É verdade isso. Lúcia, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Vitalidade de hoje traz mais informações sobre a dança-terapia. Para isso, conversamos com a professora Lucy Link. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade aqui no estúdio da TV Câmara. Conversamos com a professora de dança Lucy Link sobre os benefícios que a dança traz à vida das pessoas. Lucy, nós estávamos falando no primeiro bloco, né? E você falou que tem uma procura muito maior de mulheres do que de homens, né? Até a dança de salão, que é onde a gente vê mais os homens dançarem, né? Ainda a procura é mais baixa. A dança-terapia, ela é uma terapia de mulheres e tem a ver com o despertar do sagrado feminino? Sim, sim, tem muito a ver, até porque as mulheres procuram mais, né? Acredito que teria trabalhos incríveis para fazer de grupos mistos com homens e mulheres, mas como as mulheres procuram mais, é natural que a coisa desemboque para o sagrado feminino, né? Então, o que seria esse sagrado feminino que tá quase ficando assim, quase marginalizado, assim, porque todo mundo fala e pouca gente sabe do que é, né? Eu acredito que seja algo muito simples. Eu acredito que seja uma mulher que se respeita, uma mulher que se olha para o seu corpo com carinho, com afeto, né? A gente é bombardeada todos os dias, né, com esses modelos pré-estabelecidos de corpos, né? Então, aceitar o seu corpo do jeito que ele é, como ele está, né? Muitas vezes a mulher, eu quero emagrecer, eu preciso, né? E eu só vou fazer isso quando eu emagrecer. Muitas mulheres chegam pra gente e dizem assim, mas eu posso dançar gordinha? Sabe, uma coisa, eu só vou dançar quando eu emagrecer, sabe? Muitas têm essa coisa de que a vida só começa quando emagrece. Eu tô falando só de um viés, que é o corporal, né? Mas na realidade são todas essas amarras que a mulher tem. Essa quantidade de papéis que ela tem que assumir todos os dias, né? O aspecto mãe, o aspecto mulher, que ela não pode esquecer, ela tem que estar linda. Até esses dias eu vi uma coisa assim, eu tenho que dormir 8 horas por dia, cuidar bem dos meus filhos, estar com as unhas feitas, sabe? É uma cobrança enorme em cima da mulher. Então, no momento que a gente traz
por uma prática de dança, né? Um momento em que essa mulher vai se olhar com carinho. A gente vai propiciar vários momentos para que ela se olhe com carinho. Às vezes a menina chega para nós, ela não consegue sequer se olhar no espelho. Ela está tão devastada internamente com a sua autoimagem, com as coisas que ela tem que dar conta e que ela não consegue ser perfeita, ela consegue ser só o melhor que ela consegue todos os dias, não consegue se olhar no espelho. Isso é muito triste e é algo que a gente consegue retomar com isso. Então, eu não vejo o sagrado feminino como algo complicado ou que tenha que ser relacionado a uma religião, né? Tem, né, algumas mulheres que tratam o sagrado feminino como algo, uma doutrina, um ritual, enfim. Eu vejo como algo muito mais simples. Eu vejo como algo que a gente faz no nosso dia a dia, nos acolhendo com carinho, todos os dias. Na aula de dança, para começar, e depois, todos os dias. E algumas mulheres têm mais dificuldade, por exemplo, de demonstrar os sentimentos através da dança? Com certeza, com certeza. Puxando para a dança árabe, né? Onde o quadril é o protagonista. Mexe todo o corpo, mas o quadril é o protagonista, né? A articulação do quadril, cada mulher tem uma mobilidade. Então, nós podemos estar fazendo aula juntas, o meu quadril vai até aqui e o teu vai até lá. E até isso a gente tem que aprender a dar conta. Às vezes o meu quadril só vai ir até ali, e tudo bem, né? Então, cada uma tem uma questão com o seu corpo, né? A consciência corporal, né? Que cada uma tem. Então, tem meninas que chegam e já deslancham, não parece que é a primeira aula. Né? Mesmo que nunca tenha feito dança na vida, muitas vezes é a questão de conhecer o seu próprio corpo. E é um processo muito individual. E é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, não dá para comparar, sabe? Tu não podes te comparar com a professora e nem com a colega, porque cada uma está trilhando um caminho ali e que é diferente. E a dificuldade às vezes não tem a ver com a expressão do sentimento, muitas vezes tem, mas às vezes é uma trava física que tem origem emocional ou não, sabe? Também não dá para generalizar ou mistificar muito, né? Lúcia, sabemos que a dança ela é importante em todas as fases da vida, né? Mas você trabalha, por exemplo, com algumas fases muito especiais, que é a dança para gestante, a dança para mamãe e bebê, que muito se tem falado agora, né? Uhum. E que ainda encontramos em poucos locais, né? Sim. E a dança para a terceira idade, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho dessas modalidades, né? E a importância que a dança assume, então, nessas fases tão especiais e também tão delicadas da vida de uma mulher. Sim, por exemplo. A escola, ela acabou, né? O projeto da escola de dança, ela veio muito para acolher as mulheres em todas as fases. Então, era uma coisa que eu queria muito desde o início, né? A questão da dança para gestante veio com as alunas ficando grávidas. E eu pensando, tá, e agora ela fica junto na turma ou eu separo ela da turma e faço um trabalho específico? E o start para isso foi uma amiga que queria abortar. E daí então, não, pera. Daí então a gente começou uma aula que foi particular e que a gente foi trabalhando toda a aceitação ao bebê, sabe? Fazendo algo bem terapêutico mesmo, né? Que foi com essa amiga que surgiu a dança para gestantes. Então, é muito interessante porque eu tento fazer turma da dança para gestante e nunca é turma, é sempre individual. E é uma jornada muito pessoal dessa mulher com esse bebê, mesmo que seja o segundo filho, né? Que já tenha, e cada bebê é um bebê e cada fase dessa mãe é uma nova fase, né? Então, essa aula ela tem muita movimentação de quadril, então a base dela é dança árabe, né? Porque diversos estudos garantem que a dança árabe realmente traz um parto muito melhor, né? A mulher consegue ter maior controle da sua pelve, né?
para expulsar quando precisa, para segurar quando precisa, consciência corporal, né? E vários momentos de conexão com esse bebê que está ainda dentro da barriga, né? E quando começaram a nascer os bebês do projeto de gestante, eu disse, não, pera, então agora eu vou ter que inventar uma coisa que não tem, né? Na época que eu comecei o trabalho, só existia o grupo Mater em São Paulo, que era o mais parecido com o que eu estava querendo fazer. Então troquei muitas figurinhas com a Natália Salvo, que era a coordenadora do projeto lá, e daí, não, eu acho que eu consigo então. E fui experimentando com o próprio primeiro grupo das mães. Agora já é a terceira geração, né, a terceira turma, e também é um trabalho muito gostoso, onde a gente trabalha com o bebê enrolado ao corpo da mãe, né, através do sling, que é um pano bem comprido, bem longo, assim, um grande retângulo, que vai amarrando, né, e o bebê fica na frente, assim, amarradinho junto ao corpo. E a base da dança agora, né, no início era dança árabe, mas depois eu fiz uma formação em Curitiba e comecei a trabalhar com dança circular sagrada, daí dentro desse trabalho mamãe e bebê. E é o que eu mais amo. Se eu pudesse, eu fazia só isso na minha vida, porque é uma delícia. E traz muitos benefícios além da mãe, né, para o bebê também, né? Para o bebê também. E a mulher está, né, falando das fases, né, dessa mulher em pleno puerpério, né, que é a questão hormonal, a questão de adaptação à vida, né, com o bebê se adaptar a estar fora, a gente chama esse período também de esterogestação, né, então o sling vem em ótima hora para esse momento, tanto da mãe quanto do bebê. Muitas mães aprendem a usar o sling para aula e depois vão trazendo essa prática para o seu dia a dia com as mãos livres daí, né? E puxando daí a dança para idosos também, né? Que surgiu de duas senhorinhas que bateram na nossa porta e disseram que nunca dançaram e o sonho delas era dançar. Então eu fiz um trabalho para elas baseado em dança cigana, né? Elas ainda são minhas alunas. Uma tem 86, a outra tem 89, né? Então elas são incríveis, são as minhas companheiras de jornada nessa dança e elas relatam coisas lindíssimas, assim, né? Uma delas não conseguia mexer mais o pé e não só mexe o pé, como dança, esvoaça, saia por toda a sala, né? Então é uma qualidade de vida, né? Além da dança, né, do exercício, também o fato de estarem convivendo com outras pessoas, porque muitos idosos nessa fase já estão aposentados, né? Então é uma terapia mesmo, né? Sim, sim. E elas foram uma tarde de conversa, né? Justamente. E elas foram para o yoga também. Então acabou propiciando outros momentos. Interatividade social. Exatamente, em vários grupos, né? E até coexistindo com outras idades, né? Não só num grupo de mulheres e homens de terceira idade, né? Tu conseguia até mesmo se relacionar com outras idades na mesma turma, né? Que é o caso quando elas vão para aula de yoga. Lucy, outra questão seria a dança na infância. Hoje em dia a gente ouve muito falar em crianças com depressão já, né? Sim. Daí a gente pensa, tão novo, 7, 8 anos. A dança também tem um papel especial na vida das crianças? Super especial, muito especial. Principalmente na questão de consciência corporal, né? Porque se formam muitas estruturas neurais nessa época, então é importantíssimo uma criança dançar, seja as danças convencionais, como balé, contemporâneo, né, entre outras, né, mas até as danças étnicas, né, tem muita gente que não consegue ver, por exemplo, com bons olhos a dança árabe para crianças, que é uma modalidade que a gente tem, né. Mas a gente não trabalha com viés de feminilidade ou de sensualidade. Quando é dança para criança, é ludicidade, né? É brincadeira, é pular, é interagir com os acessórios da dança árabe, brincar com o véu, fazer de conta que o véu é uma borboleta, sabe? Essas coisas, né? A própria sociabilização é importante também, né? Muitos ganhos na dança para crianças, seja a idade que for. E recomendável para a criança, assim, iniciar a dança na sua vida, seja
através do balé ou da dança árabe, tem uma idade pré-definida ou quanto antes ela já tiver contato desde bebezinho, mais qualidade, né? Dá para começar na barriga, né? Começa na barriga. Depois tem os níveis fraldinha, que a gente chama, né? Que são os bebês bem pequenos. Não tem idade, é do ventre da mãe até os 90 anos, né? Brincando, né? Dá para ir mais. Enquanto o corpo aguentar, a gente tá lá dançando. Lucy, nós estamos chegando ao final do nosso programa, essa conversa tão gostosa hoje, né? Sobre a importância da vida, da dança, na vida das pessoas, né? A dança é vida, né? A dança é vida. Então, gostaria que você deixasse um recado para nossos telespectadores, quem está nos assistindo, quem quiser saber mais informações sobre dança-terapia ou quem ficou com vontade de dançar, né? E fazer um resumo, então, das ideias principais que a gente abordou durante o programa de hoje. Então, como foi falado, né? Quem dança seus males espanta, né? Que foi o início do programa. Então, dancem, procurem a dança nas suas cidades, né? A gente tem aqui em Novo Hamburgo muitas escolas de dança excepcionais, né? A gente tem um trabalho em dança muito rico na nossa cidade e em toda a região. Então, fica o convite para você se permitir dançar, não importa a idade, não importa se é mulher, se é homem, se é criança, se já está mais maduro, enfim, né? Dance sempre, dance o máximo que for possível. E maiores informações da nossa escola, então, que se chama Lucy Link Danças e Terapias, no nosso site www.lucy.com.br. Tá lá tudo, horários e modalidades, enfim. E agradeço muito. Muito obrigada, então, Lucy, pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo todos esses conhecimentos novos, então, para nós. O programa Vitalidade se encerra por aqui. Conversamos hoje sobre o que é dança-terapia e como ela pode trazer mais qualidade de vida para as pessoas com a professora de dança Lucy Link. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Lembrando que sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.